Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre softwares estatísticos, sobre como rodar a análise estatística da sua meta-análise. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como inserir o dado dos estudos individuais na sua meta-análise, no seu software estatístico, não mais pelo número de eventos, de desfechos, mas sim pela própria medida de associação, seja hazard ratio, odds ratio e assim por diante. Joia? Então vem comigo que a gente vai resolver isso aqui rapidinho. Aqui, pessoal, eu criei um arquivo que compara inibidor de SGLT2 contra placebo em pacientes com insuficiência cardíaca. Já adicionei um estudo aqui, que é o estudo Radomo. Lembra que para adicionar um estudo, você vem aqui em estudos e referências, clica com o botão, abre a aba de referências, clica em estudos incluídos e clica com o botão direito, adiciona um estudo. Aí eu também já criei aqui, em dados e análises, uma comparação. A comparação vai ser inibidor de SGLT2 contra placebo em pacientes com insuficiência cardíaca. Aí eu vou me focar agora no desfecho de mortalidade cardiovascular. Então eu fui dentro da comparação e adicionei um desfecho que eu chamei de mortalidade cardiovascular. Tá joia? Eu adicionei esse desfecho de mortalidade cardiovascular e ele, de novo, seguindo o mesmo roteiro que a gente sempre faz, que é aquele onde eu venho aqui, crio um desfecho e vou como desfecho binário, seguindo esse caminho, que foi o caminho que eu fiz para chegar aqui, a gente encontrou, ele está pedindo a mesma coisa de sempre, que eu já ensinei para vocês, que é número de eventos e número total de pacientes em cada grupo. Acontece que, nesse caso, o Radome, que é esse estudo aqui, ele não me deu o número de eventos. Ele me deu medidas que incluem o tempo em que os pacientes foram seguidos. Olha aqui, mortalidade cardiovascular, lembrando que eu estou interessado só nos pacientes com insuficiência cardíaca, eu não quero esse grupo sem insuficiência cardíaca. Aí ele me deu duas medidas aqui de associação. Uma foi o número de eventos, mas indexado por 1.000 pacientes anos. Tá? Então, ele somou o número de anos que cada paciente foi seguido no denominador e no numerador ele tinha o número de eventos. Só que eu não tenho aqui número de eventos dividido por número de pacientes. Eu tenho um número indexado para 1.000 pacientes anos. Tem como fazer uma meta-análise com esse número aqui, pessoal? É provável que tenha. Vou ser sincero para vocês, eu não sei como fazer. Mas se chegasse uma situação que tivesse que fazer, eu descobriria. No Review Manager não tem como, até onde eu sei, porque eu não consigo colocar números quebrados aqui. Eu não consigo colocar 24.3, ele está esperando que seja um número de desfechos inteiros. Eu teria que procurar no Review Manager ou outro software estatístico como que faz para fazer uma meta-análise quando o número de eventos está indexado por pacientes ano. Agora, seria muito improvável a gente de fato fazer uma meta-análise assim. Por quê, pessoal? Quando ele te dá o número indexado por pacientes ano, é porque ele julgou que o tempo é um fator importante no segmento dos pacientes, ou na avaliação desse desfecho. Então, nesses casos, ele muito provavelmente também vai te dar o hazard ratio. E é muito mais fácil a gente só pegar o hazard ratio para a gente. Tá bem? Então, para eu fazer uma meta-análise desse número aqui, eu teria que buscar qual software estatístico, ver se o Review Manager faz, e teria que ter vários estudos reportando o mesmo tipo de desfecho. De novo, não dá para combinar uma medida que inclui tempo, que inclui pacientes ano, com outro estudo que inclui só o número de eventos e o número de pacientes no denominador. Não poderia. Para fazer uma meta-análise desse desfecho, além de procurar o software que faz, como que faz, eu teria que ter todos os estudos me dando os desfechos indexados por pacientes ano. Então, vamos deixar isso aqui de lado e vamos focar no hazard ratio. Eu não tenho número de eventos aqui, eu não tenho como colocar aqui que tiveram, sei lá, 20 mortalidade cardiovascular por 2.000 pacientes. Eu não tenho esses números. Então, vamos focar aqui no hazard ratio. Como que eu vou coletar essa medida de associação, pessoal? Primeira coisa é que eu tenho que mudar meu desfecho aqui. Ele não é mais, embora seja um desfecho binário, mortalidade cardiovascular, ela está sendo analisada como eu só tenho a própria medida de associação. Eu não tenho o número de pacientes que tiveram e não tiveram o evento. Então eu vou ter que modificar esse desfecho aqui.
Poderia ter feito isso aqui na hora que você criou o desfecho, se você já sabia que você ia coletar em hazard ratio. A gente vai mudar isso aqui, pessoal, para variar. Inclusive, eu vou começar do começo aqui, porque ele não gostou. Você viu que ele não gostou que eu mudei aqui depois que eu criei um desfecho. Ele não gostou que eu mudei ele de binário para variância inversa. Nem sei se a tradução literal seria essa em português. Dá para fazer por aqui também, mas como a maioria das vezes que a gente for fazer isso, a gente já vai saber que a gente está computando dados através da medida de associação, nesse caso aqui o hazard ratio. Então o que eu vou fazer é deletar esse desfecho aqui, que eu não coloquei nenhum dado lá ainda mesmo, né? E aí eu vou criar um novo desfecho aqui dentro. Criar um novo desfecho. O desfecho, de novo, não vai ser mais binário aqui, para os fins agora da nossa inserção dos dados, ele vai ser esse tipo de desfecho aqui. Generic Inverse Variance, né? O motivo disso aqui certamente depende de uma estatística avançada que eu não domino também de forma plena. Então eu cliquei aqui em Generic Inverse Variance. E aí, pessoal, o nome do desfecho ainda é Cardiovascular Mortality. Aí o grupo 1 ainda é SGLT2 Inhibitor. O grupo controle é placebo. E aí, olha o que ele está me oferecendo. Ele está me oferecendo o seguinte. Eu posso computar os dados em odds ratio, mas não é o que eu quero. Eu quero hazard ratio. Ele está me dando os dados, a opção de criar os dados em risk ratio ou risk difference e algumas outras possibilidades. Poderia ser uma variável contínua que eu só tenho a medida de associação, que é a diferença média. Enfim, eu posso imputar aqui diretamente a diferença média entre os estudos. Tá bem? Entre os grupos em cada estudo individual, em vez de coletar o número de desfechos. E aí tem aqui uma medida, ele não oferece o hazard ratio direto, mas você pode clicar aqui em Name of Effect Measure. Eu acho que esse hazard ratio está aqui porque eu, em algum outro estudo, nesse mesmo computador, já imputei o hazard ratio. Então repare que eu criei o nome para essa medida estatística, que é o hazard ratio. Se eu quisesse fazer odds ratio, era só clicar ali, risk ratio, assim por diante. Então eu cliquei aqui e eu manualmente digitei hazard ratio. Tá, e tá me oferecendo ainda a chance de fazer fixed effect e random effects. A gente vamos deixar em efeito randômico por enquanto, que é aquela medida mais conservadora. Ela presume que os estudos são diferentes entre si. Então a gente clicou aqui em próximo, deixa em 95% de intervalo de confiança. De novo, aqui como é um desfecho negativo, cardiovascular mortality é ruim, ter mortalidade cardiovascular. Se a intervenção, que é o inibidor de SGLT2, diminuir a mortalidade cardiovascular, o diamante, a medida de associação sumária, ela vai se migrar para a esquerda do gráfico. O hazard ratio, o odds ratio, seja qual for a medida de associação, vai ser menor que 1. Então vai migrar para a esquerda do gráfico. E ter menos mortalidade cardiovascular, esse cenário que eu desenhei, é algo favorável. Então nesse caso aqui vai favors SGLT2 inhibitor. Por outro lado, se o inibidor de SGLT2 aumentar a mortalidade cardiovascular, o número, o odds ratio, o hazard ratio vão subir acima de 1. Aí, se isso acontecer, a gente vai ter uma situação aqui onde o inibidor de SGLT2 está associado a maior mortalidade cardiovascular. O gráfico foi para a direita, a medida de associação foi para a direita. Aí, no gráfico à direita, então, esse cenário vai favorecer o placebo, porque aí o placebo causa menos morte que o SGLT2, ou o SGLT2 causa mais morte que o placebo. Tá? Então a gente terminou o label do gráfico, agora a gente terminou. Para agora, pessoal, que o gráfico aqui está diferente. Ele não está pedindo mais o número de desfechos em cada paciente. Está pedindo log de hazard ratio e outra medida aqui, que é o standard error. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar os estudos. Eu vou fazer só um aqui, que é o estudo do Radon, mas vocês vão entender a partir desse, e aí todo o resto é igual, né? Adicionar mais estudos e repetir o processo para outros estudos. Eu vou adicionar o Radon aqui, vou arrumar meu gráfico aqui para deixar do jeito que eu gosto de ver ele melhor. Eu quero ler o que está escrito aqui, quero aumentar o gráfico da meta-análise. Joia. Tá lá os meus labels que eu criei, maravilha.
Então vamos lá, pessoal. Eu quero inserir esse log de hazard ratio, é esse que eu preciso. Mas, poxa, log de hazard ratio não está aqui. Só está o próprio hazard ratio, 072, 051, 102. Ok. Então, o que a gente vai fazer é clicar nessa calculadora aqui, olha. Essa calculadora. Eu preciso do log de hazard ratio, mas eu não tenho log de hazard ratio, nem standard error. O que eu tenho é o hazard ratio. Então, eu vou colocar aqui o hazard ratio desse paciente, que é 0,72. Mortalidade cardiovascular nos pacientes com insuficiência cardíaca, é 0,72. Aí, eu tenho também o intervalo de confiança. Tenho que colocar o intervalo de confiança, 0,51 a 1,02. Mas repare o seguinte, quando eu coloco 0,51, ou quando eu coloco qualquer extremo do intervalo de confiança, a partir de um extremo do intervalo de confiança e da medida central, ele calcula o outro lado. Tá bem? Tá joia? Então, nesse caso aqui, repare que interessante. Deu certinho. Deu 0,72, 0,51 e 1,02. Não é isso que a gente está vendo aqui? 1,02, o intervalo, a parte de cima do intervalo de confiança. Eu não tive que colocar 1,02, ele calculou automático. Aí, quando agora eu clicar em Update Data Table, olha o que ele vai fazer. Ele agora jogou lá para mim o Hazard Ratio e os limites do intervalo de confiança. Tá certo? Entenderam? Aí, pessoal, o que a gente pode fazer aqui também, de novo, em propriedades aqui do gráfico, eu poderia pedir ele para colocar para mim, vamos ver se eu acho aqui, para colocar o número dos participantes. Eu vou pedir para colocar o número dos participantes. Então aqui ele agora me deu a opção de inserir quantos pacientes tinha no grupo placebo e quantos pacientes tinha no grupo controle. Então nesse caso aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês. Para saber exatamente quantos pacientes tinham, a gente vai ver aqui, tem que procurar no estudo, né? Ao longo do estudo, quantos pacientes tinham com insuficiência cardíaca. Olha lá, ó. São 803 na canagliflozina e 658 no placebo. Então, 803, não é isso? 803 e 658 no placebo. Tá? Olha, repare que esse número aqui não está causando nenhum impacto no hazard ratio. Eu já inseri o hazard ratio. Hazard ratio independe do número de pacientes nesse caso. No estudo em si, no RADOM, nos estudos individuais, obviamente que esse hazard ratio foi coletado a partir do número de eventos dos pacientes, o tempo que eles foram seguidos, o número total de pacientes. Tudo isso é importante para dar o hazard ratio nos estudos individuais. Mas quando eu estou coletando dados dessa maneira, tudo o resto não me importa mais. O número de eventos não me importa, o número de anos que os pacientes foram seguidos não importa, porque eu já estou coletando o próprio hazard ratio, a própria medida de associação. Então esse número aqui é meramente ilustrativo para saber quantos pacientes foram utilizados no cálculo do hazard ratio. Por isso que ele é totalmente opcional. Diferente de quando você está coletando o número de eventos, você precisa do denominador. Porque aí você não tem como calcular a medida de associação sem ter o número de eventos e o número do denominador. Aqui não. Aqui o número é meramente ilustrativo, por isso que ele é opcional. Eu poderia clicar aqui e já tirar ele de fora. Bem? Outra coisa que eu queria falar para vocês que, nossa, quando eu demorei a descobrir isso aqui, estava me deixando doido, tá? A hora que eu fui fazer isso aqui pela primeira vez em Hazard Ratio. Vamos brincar aqui um pouco e criar um novo desfecho aqui. Vamos supor que a gente queria fazer... Aqui. Vamos supor que a gente queria fazer... Essa? Não. Perdão. Aqui. Vamos supor que a gente queria fazer aqui hospitalização por insuficiência cardíaca. Eu vou lá, eu de novo, criar um novo desfecho, hospitalization. De novo, mesma coisa, variância inversa, heart failure hospitalization. Tá? Repare que ele já sabe que eu estou comparando SGLT2 com placebo, só que eu não sei por que ele não saca que ele tem que
manter o nome do gráfico o mesmo. Então, sempre tem que reinserir o nome do gráfico. Então, favors. Na verdade, eu imagino por que ele faz isso, né? Porque se você estava falando de um desfecho negativo e agora mudou para um desfecho positivo, os labels têm que trocar de lado. Mas mesmo assim, o automático poderia ser sempre o mesmo. Se você precisar, você troca. Enfim, é só... Acho que o Review Manager não está nem aí para minha opinião sobre isso. Mas eu estou inserindo ela aqui de toda maneira. Então vamos lá. Então eu adicionei esse novo desfecho. De novo, olha, aqui, olha, o automático foi log de odds ratio, porque eu esqueci de mudar. Não estou coletando log de odds ratio. Eu estou coletando hazard ratio. Então tem que mudar, clicar aqui em hazard ratio. Aí eu vou adicionar o random. Beleza. Ótimo. Então aqui vamos imputar os dados aqui de novo. Então vamos lá e eu vou clicar na calculadora. Aí aqui, ó, hospitalization for heart failure. 0,51 é a medida central e 0,33 é a medida inferior. 0,51, 0,33. Aí, pessoal, olha o que aconteceu. 0,51 e 0,33. Aqui ficou no limite superior, que ele calcula automaticamente, foi para 0,788. Ok, quando eu for update the table, ele vai arredondar isso para cima, reparem. Aqui, olha, ficou 0,79. Então, reparem que não ficou exatamente o mesmo valor que estava aqui. No estudo, estava 0,51, 0,33, 0,78. No meu, ficou 0,51, 0,33, 0,79. Então, tem alguma coisa errada aqui. O que é que você tem que fazer nesses casos? Você tem que arredondar as suas próprias medidas aqui de hazard ratio e o intervalo de confiança de baixo, até bater exatamente com o que está no estudo lá. Então, em vez de colocar 0,51 aqui, eu poderia colocar 0,508, tá certo? Porque ele ainda vai arredondar para 0,51, e aí a gente pode testar aqui. O limite inferior era 0,33. Olha lá, deu 0,782. Então, agora vai dar certinho. Agora vai dar 0,33, 0,78. Eu só tenho que descobrir agora por que ele não está deixando eu update the table. Talvez eu tenha que deletar os dados que estão lá já. Vamos ver. Vamos ver se era isso que era o problema. Então, eu cliquei aqui. E aí eu vou colocar 0,505 ou 508. Tinha dado certo. Você poderia brincar com um intervalo de confiança de baixo também. Poderia deixar 0,51 aqui e mexer esse aqui para 0,328. Mesma coisa. Mas aqui deu certo, parece, né? 0,508, que vai ser arredondado para 0,51. 0,33, que é de fato o limite de baixo do intervalo de confiança. 0,78 é o número de cima. Então eu update the table e agora deu certo. Agora encaixou. 0,51, 0,33, 0,78. Certo? E para finalizar, pessoal, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Quando você está coletando em odds ratio, vamos coletar agora em odds ratio. Vamos criar aqui um novo desfecho. Agora esse aqui é totalmente inventado, totalmente hipotético. Vamos criar um desfecho aqui que é mortalidade total. E aí, nesse desfecho de mortalidade total, eu vou de fato imputar os dados, colocar os dados em odds ratio. Imputar, eu acho que não é uma palavra em português, né? É do inglês input, ou pelo menos imputar tem outro significado em português. Vou inserir, é a melhor palavra, perdão. Vou inserir os resultados em odds ratio. Eu estou inserindo os resultados em odds ratio aqui. O label do gráfico, favors inhibitor, favors placebo. Estou inserindo os gráficos aqui, os dados agora. De novo, ele está me pedindo o log e tal. Vamos supor que o random, agora ele está me dando odds ratio. Está inventado esses dados aqui. Reparem que é o seguinte, na prática você não faria isso. Na prática você não faria um desfecho em hazard ratio, outro desfecho em odds ratio.
Na grande maioria das vezes, a não ser que tenha um motivo muito especial, se você está usando uma medida de associação no seu estudo, você deve usar ela em todos os desfechos. Seriam incomuns as situações onde você fica mudando medida de associação entre desfechos diferentes. Então, a gente veio aqui agora para calcular o odds ratio. A gente vai clicar na calculadora, tá? E olha que interessante, quando eu estou calculando log de odds ratio, eu tenho opções diferentes aqui. Vamos supor que os números que a gente acabou de colocar aqui em hazard ratios, vamos supor que aqueles eram odds ratio. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o 0.51, não era? 0.51, aí eu coloco 0.33. Olha lá. Vamos colocar aqui 0.508, na verdade, para dar igual o que a gente fez da última vez. E ótimo. Então, eu poderia fazer dessa maneira aqui e colocar os dados aqui em odds ratio. Eu poderia fazer isso aqui, tranquilamente. Tá? Agora, a questão aqui que eu queria mostrar para vocês é que o que a gente pode fazer também é colocar os próprios números. Vamos supor que um estudo deu só odds ratio. O outro estudo, ele deu o próprio número de eventos. Mas o outro estudo deu só o odds ratio. Então não dá para você inserir todos os dados com o número de desfechos. Porque alguns estudos te deram o número de desfechos, mas outros estudos só te deram o odds ratio. Então você tem que coletar em odds ratio nesse caso. Mas se tiver um estudo onde você tem só o número de eventos, não tem o odds ratio e você já determinou que você vai coletar em odds ratio, você pode pegar o número de estudos e você mesmo transformar para o odds ratio através dessa fórmula aqui. Em outras palavras, talvez com um pouco mais complexos. Se você tem odds ratio e número de eventos para tudo, coleta só em número de eventos, é muito mais fácil. Agora, quando você não tem os dois em alguns estudos, você consegue facilmente transformar número de eventos para odds ratio. Mas você não consegue fazer o caminho reverso. Você não consegue transformar odds ratio para número de eventos. Então aí você tem que pegar os estudos que te dão só os números de eventos, transforma eles para odds ratio e coleta tudo em odds ratio. Vamos usar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Então vamos lá, pessoal. Olha, se eu quiser inserir vamos inserir então esse estudo do Radom aqui, estamos supondo, né? Então, para eu inserir esse aqui, deve ter algum motivo aqui que eu não sei exatamente por que ele não está permitindo eu colocar esses números diretos aqui na tabela, update table. Então, o que eu posso fazer é simplesmente copiar, vamos ver se ele dá certo aqui. E o standard error aqui, pessoal, é 0.22. Então, aqui é menos 0,67 e lá 0.22. Vamos ver aqui. Menos 0.67 e 0.22. Vamos lá, olha lá. Ó. Repare como encaixou aqui pra gente. Né? Então não encaixou perfeitamente porque eu arredondei os números. Eu teria que voltar, vamos ver se ele manteve aqui. Não, não manteve, ele voltou ao zero. Então anota no papel e aí depois você joga aqui manualmente. Ele deveria ter dado a opção de update table, só porque eu não sei por que, teria que mexer aqui para ver por que não deixou. Mas de toda maneira você pode inserir manual. Você usa a calculadora para pegar o log do odds ratio, o standard error, que ele vai te dar o odds ratio que você precisa. Agora o que eu estou querendo chegar é o seguinte, vamos supor que tenha um outro estudo aqui, vamos supor que tenha o estudo Smith 2020. Aí nesse estudo Smith 2020, ele não deu odds ratio. Eu estou coletando em odds ratio porque o Radom ou outros estudos só me deram odds ratio. Então não tem como inserir dados em número de desfecho. O Radom não me deu número de desfecho, ele me deu só odds ratio. Agora, por outro lado, o estudo do Smith, que eu estou adicionando agora, ele só me deu o número de eventos. Ele não me deu odds ratio, não tem problema. Eu posso vir aqui, olha, e colocar esses números de eventos aqui. Suponhamos que o número de eventos foi 23 em
um total de 240 pacientes. E no grupo placebo, a gente teve 34 eventos, estou inventando aqui, em um total de 242 pacientes. Olha lá. Ele me deu aqui o log de odds ratio e o standard error. Então, eu vou lá e update the table e pronto. Agora, eu estou coletando em odds ratio, mas até mesmo os estudos que me dão só o número de desfechos, eu consigo transformar para odds ratio. Tá? Lembrando que você não consegue fazer isso com hazard ratio. Você não consegue pegar número de eventos e jogar para hazards. Porque o hazard tem a unidade de tempo embutida nele. Tá bem? Espero que tenha sido útil para vocês. Mais uma vez, se você gostou aqui da nossa própria plataforma, então não tem como você dar like no vídeo. Mas, por favor, compartilhe o intensivo de metas com os seus colegas. A gente está chegando aqui na reta final do curso. Daqui a pouco tem o próximo curso intensivo de metas. Eu preciso muito da sua ajuda. Um abraço para vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau, pessoal.